boa noite, bem-vindas, bem-vindas. Vá chegando, vá ocupando o seu espaço. Observe como você chega, perceba como você se sente nesse momento. Que bom que você veio. Que bom que você escolheu estar aqui, fazendo esse momento de pausa. Mesmo no meio do feriado para algumas pessoas. Digo para algumas porque para outras pessoas mesmo no meio do feriado, às vezes foi dia de trabalho normal e existem algumas pessoas que trabalham mais pelo feriado, dependendo da sua ocupação, da sua atividade. Então, que bom que nós estamos aqui. Nessa nossa sequência aqui nós estamos falando sobre as máscaras, aproveitando essa questão do carnaval. Nós falamos um pouco sobre o conceito de máscara, qual é o objetivo delas, que todos nós usamos. Também reconhecemos que essa máscara que nós usamos geralmente nasce numa situação específica, num momento específico, por um motivo específico. E ontem nós fizemos o convite a identificar qual é a máscara que você vem usando, quais são as máscaras que você usa, para que hoje você pudesse avaliar se existe alguma máscara que já não faz mais sentido para você usar. Porque existem algumas máscaras que fizeram sentido em algum momento da nossa vida e talvez já não façam mais sentido hoje. Existem algumas máscaras que fazem sentido em algumas situações, em outras situações ela não faz sentido, ou elas não fazem sentido. Então o fato de identificar as nossas máscaras, reconhecer as nossas máscaras, onde elas surgem, para que é que elas atuam, isso nos permite fazer a seleção de quais ainda são importantes ou não e quais devem ser usadas em determinados momentos ou não. Quando nós desenvolvemos essa qualidade de consciência, nós não nos colamos a máscara no sentido de acharmos que somos aquela máscara.
Nós sabemos que aquilo é algo necessário em algumas situações, em alguns momentos, mas nós não somos aquilo. Isso nos permite manejar muito melhor essa situação. Porque se eu estou identificado em demasia com uma máscara que eu criei, por exemplo, de forte, eu acredito que eu preciso ser forte o tempo todo. E isso é disfuncional. Se eu criei uma máscara de exigente e estou colado a ela, é como se eu tivesse que ser exigente em todas as situações. O grande ponto é que isso serve para todas as nossas máscaras. O grande ponto é que existem situações onde isso não se aplica. E quando a gente usa uma máscara numa situação onde isso não se aplica, isso passa a ser disfuncional. Em determinadas situações a gente não precisa ser forte, na verdade a gente precisa reconhecer uma vulnerabilidade. E aí quando a gente não faz isso, esse movimento se torna disfuncional. Existem situações onde a gente precisa relaxar e não ser tão exigente. Só que quando a máscara da exigência está colada no nosso movimento, é como se a gente aplicasse o remédio errado para aquilo. Ou como se a gente estivesse numa situação inadequada, do tipo vestindo roupa de banho num casamento e roupa de casamento na piscina. Percebe? É por isso que em situações onde a gente deve agir de uma forma, a gente age de outra, muitas vezes isso acontece porque a gente está identificado com este tipo de máscara. Tem gente que veste a máscara de evitar conflito. Só que existem situações nas nossas vidas onde não é possível evitar o conflito. Mas como muitas vezes eu tenho isso instalado, evitar conflito, muitas pessoas, por exemplo, mentem, omitem, não se posicionam. Porque esta é a máscara que está colada. Eu não brigo, eu não entro em conflitos. E aí todo o nosso sistema trabalha para dar sustentação a esse movimento. Então essa reflexão para nós é muito importante para que a gente compreenda que as máscaras, elas não são um problema. Elas são úteis. Nós já falamos sobre isso. O problema é se a gente está muito colado àquilo e aí a gente não consegue agir da forma mais adequada em outras situações. Se eu trago consciência, eu posso entender. Aqui se aplica, aqui não se aplica. Isso é muito leve para nós. Isso é muito libertador para nós. Quando, com essa clareza, a gente pode estabelecer uma relação melhor com as nossas máscaras, os nossos movimentos eles ficam mais efetivos. Então eu dou um exemplo pessoal, curiosamente, algo de hoje, porque eu acho que isso ajuda, né, esses exemplos pessoais. Muitas vezes, em função da minha profissão como terapeuta, não sei se nós temos terapeutas aqui, ou colegas de profissão nesse sentido, terapeutas, psicólogos, mesmo médicos, enfim, e outras profissões também que muitas vezes precisam disso. Muitas vezes nós precisamos usar uma máscara de tranquilidade diante de uma determinada situação, independente da emoção. É como se a gente tivesse que suprimir uma emoção naquele momento, guardar uma emoção naquele momento, em função da nossa atividade profissional. Por exemplo, quando a gente está diante de uma pessoa trazendo uma história que para ela é muito difícil e a pessoa ela está tomada por uma emoção, seja tristeza, seja raiva, não importa. Vamos dar um exemplo da tristeza. A pessoa está tomada por aquela tristeza. Como nós temos, todos nós enquanto seres humanos, uma qualidade empática
nós temos essa habilidade empática instalada no nosso sistema, muito provavelmente naquele momento nós também sentimos aquela tristeza de alguma forma. Talvez não na mesma medida, porque não é a nossa história, mas isso mobiliza uma emoção em nós. Então, quando nós, enquanto profissionais, estamos diante de uma história muito triste, e aquela pessoa à nossa frente está mobilizada em função daquela emoção, aquela tristeza, pondo aquilo para fora, muitas vezes nós sentimos essa tristeza. Só que nesse momento nós precisamos vestir uma máscara de contenção daquela emoção. Não é não sentir, é como se a gente escondesse aquilo que a gente sente, para que a gente não entre numa reação que muitas vezes pode não ajudar aquela pessoa. Diante de uma situação de desespero daquela pessoa, narrando tudo aquilo, imagina o que acontece se o profissional também se desespera. Isso acontece com muitas profissões. Então não significa que naquele momento a gente não sente. Significa que a gente sente, mas a gente de alguma forma guarda aquilo que sente para que o comportamento possa naquele momento ajudar mais. Então, exemplo pessoal de hoje, né? Antes de começar aqui, nós estávamos assistindo a uma série, é um documentário de uma situação muito difícil que aconteceu aqui no nosso país há alguns anos, e uma situação muito triste. Muito triste. E assistindo a série, o movimento que eu tenho aqui dentro de mim é um movimento de tristeza muito grande. Inclusive a sensação que eu tenho é um aperto aqui. Então eu tenho uma tristeza aqui, em função disso que eu estou assistindo. Porém, para estarmos aqui juntos, eu preciso colocar uma máscara, neste momento, para essa função aqui, de conduzir essa nossa reflexão, esse nosso momento. Seria pouco útil, por exemplo. É claro que eu poderia fazer isso, mas seria pouco útil, por exemplo, se eu cancelasse porque eu estou triste em função disso que eu estou assistindo. Então, esta tristeza que eu sinto, ela tem um tamanho que eu consigo dar conta para estar aqui nesse momento. Se fosse uma tristeza muito grande, certamente eu precisaria cancelar, a gente precisaria lidar com outra forma. Mas esse é um exemplo de como nós colocamos uma máscara para nos apresentarmos diante de determinada situação. Só que eu tenho consciência de que isto é algo importante para esse momento. Então eu ponho a máscara e faço esse movimento. Qual é o problema? Se ao longo da minha jornada, da minha trajetória, eu suprimo e mascaro uma emoção em situações onde eu não deveria fazer isso. Entende? Em situações onde eu não estou, por exemplo, na posição de terapeuta. Ou em situações onde, por exemplo, eu não estou conduzindo algo. E aí eu uso a máscara certa na hora errada. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós usamos a máscara profissional na hora errada. E aí para o terapeuta, às vezes a gente é terapeuta de quem não deveria ser. Entende? A gente entra numa posição errada. Muitas vezes posturas muito exigentes, precisam ser muito exigentes no trabalho. Então vamos pegar uma postura, por exemplo, de uma delegada, de um delegado, uma postura muito firme. Quantas vezes nós usamos esta máscara numa situação onde isso não se aplica? Quantas vezes na postura de médicos, por exemplo, que tem uma máscara de cuidar do outro naquele momento, aquele é o drive, a pessoa usa aquilo o tempo todo e esquece de cuidar dela. Claro, porque na hora da cirurgia não é para o médico cuidar dele, é para cuidar do paciente. Mas quantas vezes aquilo se instala e sempre cuido do outro, não cuido de mim. Então esse é um movimento muito
muito importante para nós. Com mais consciência, com mais clareza, a gente pode perceber quais são as nossas máscaras, de onde elas vêm, em que momento elas devem ser ou não usadas. Quando elas devem ser usadas, ótimo. Quando elas não devem ser usadas, a gente precisa guardar e deixar vir à tona aquilo que está dentro da gente. Eu espero que com esses exemplos de hoje isso possa ficar mais claro para nós, porque eu acredito que os exemplos ajudam muito para a gente perceber quantas vezes a gente está usando a máscara certa no lugar errado, ou quantas vezes a gente está usando uma máscara que já não faz mais sentido. Ela foi necessária lá atrás, mas agora não é mais, já daria para abrir mão dela. Certo? Então vamos em frente. Encontre uma posição confortável para você. Sentado. Os pés apoiados no chão, as pernas cruzadas na posição de lótus. Coluna ereta. Relaxa os ombros, alinha o queixo. Se for confortável para você, feche os seus olhos. Se não for confortável, mantenha os olhos abertos e desça o olhar 45 graus em direção ao chão. Inspire profundamente pelo nariz. Solte pelo nariz. Apenas traga sua atenção para o ar que entra e o ar que sai das suas narinas. Hoje nós não faremos contagem. Então apenas traga sua atenção para a respiração. Se vierem pensamentos, lembranças, emoções, sensações, agradeça simplesmente.
Respire profundamente. Observe o seu estado interno. Suavemente sinta os pés, mexa os pés, as pernas, as mãos, os braços, os ombros, o pescoço. E quando você estiver pronto, abrindo os olhos. Muito bom encontrá-los. Até daqui a pouco. Até amanhã.